Amém, graça e paz. Já tá ligadinho aqui, tá, né? Vou deixar assim mesmo, não tem problema não. Graça e paz, amados. Amém. Vamos ficar de pé pra gente orar diante do Senhor, apresentar esse momento diante dele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos diante de Ti, diante da Tua presença. Te louvamos porque reconhecemos que esse privilégio não se encontra em nós mesmos, mas esse privilégio é totalmente consagrado, dedicado, vindo de Ti, Pai, porque é o Senhor que nos possibilitou esse acesso. Te agradecemos, Senhor Jesus, por podermos falar contigo. Estamos diante do Rei, podemos falar com o Rei e nem precisamos de autorização, aleluia. Não precisamos que o cedro seja levantado, direcionado a nós, não. Então somente precisamos de adentrar, aleluia, com convicção, diante deste Deus que pagou um alto preço para nós e por nós na cruz do Calvário. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Paizinho querido, por estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor amado, aleluia, por podermos nos reunir para falar contigo, podemos nos reunir para te adorar, podemos nos reunir para crescer juntos, podemos nos reunir, Pai, para sermos igreja, aleluia. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha despertando a sua igreja, repreenda toda apostasia, repreenda todo esfriamento, Senhor Jesus. Muito embora a Tua palavra nos direciona assim, que acaso o Filho do Homem encontraria fé na terra, Pai, quando assim voltasse. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que nós possamos perseverar como igreja do Senhor. E a Tua palavra nos garante, aleluias, aleluias, onde dois ou mais ali se reunirem, o Senhor se faz presente. Nós somos a igreja do Senhor nesta manhã aqui representada. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor delegou a autoridade, que os Teus olhos estão sobre a noiva, que os Teus olhos estão sobre a igreja do Senhor. E nós aguardamos como igreja, como noiva, aquele dia o qual o nosso noivo querido, ansiado, virá nos buscar, Senhor. Por isso recebe a nossa adoração nessa manhã, recebe a nossa entrega. Te pedimos também, Deus querido, venha sondando o mais profundo do nosso ser, porque nós sabemos, Pai, que todos aqueles que chegavam diante do Senhor, como a Tua palavra também declara, um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais desprezará. Todos aqueles que chegavam buscando uma cura, uma restauração, buscando em Ti, Pai, o socorro, o Senhor curava, o Senhor restaurava, o Senhor libertava. E o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo. Por isso nós te pedimos como igreja do Senhor, que o Senhor manifeste, Pai, a sua cura nesta manhã. Que o Senhor manifeste a sua salvação nesta manhã. Que o Senhor manifeste a libertação nesta manhã. E que nós como igreja possamos continuar declarando, aleluia, que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Hoje nós estamos aqui na IPR Seara dos Corais, inclusive depois nós vamos fazer uma oração específica, porque a gente tem pessoas que não estão conosco, porque estão debilitados hoje também, motivo até de Covid, enfim. Mas nós estamos aqui reunidos e como nós oramos agora neste momento, nós somos a igreja, dois ou mais, né, Bel? E se a gente de repente um dia estiver sozinha, já aconteceu, viu? Vezes de eu estar ministrando aqui, eu era igreja também, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam comigo aqui, estavam representando a igreja. Enfim, que a gente possa desfrutar deste momento. E hoje
a gente está com algo especial. A gente está aqui com a minha irmã Arisaí Almeida e a Ivana. Vão estar aqui conosco fazendo esse momento de adoração, de louvor. Então que você que está aí conosco, você possa estar recebendo da parte do Senhor esse direcionar de adoração e você se permita esse momento, essa atmosfera. E nós que estamos aqui, vamos desfrutar mais ainda. Bel, você vai gostar. Não sei se você conhece o estilo de louvor delas, né? Você vai gostar, amém? Deus abençoe e sejam muito bem recebidas aqui na nossa igreja, amém? Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Só
nos seus tabernáculos, Senhor. Como aves são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor. Eu encontrei teus altares, Senhor. Amém. Deus seja louvado, que o Senhor nos abençoe. Amém. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Amém. Eu vou tirar a máscara porque eu já estou aqui sozinha, né? Para que todo mundo possa saber, né, que a gente não está respeitando todos o protocolo, né, de higienização, de distanciamento. Bem-vinda, Vivi. Um prazer revê-la. A gente só vê mais pelas lives, né? E falar do prazer que é estar. Vou baixar um pouquinho. É estar aqui, né, para nós compartilharmos do amor de Deus por nós. Acho que é melhor segurar. E quando a pastora Luciana Regina me convidou para que pudesse participar aqui de um dos cultos, né? De vez em quando eu estou em casa, eu gosto de assistir. Às vezes até quando depois eu chego da igreja, né? Da igreja que eu faço parte, eu já assisto depois, né? Que a parte que já está gravada, né? E
sempre quando eu assisto, eu digo para ela como o culto foi abençoado, né? Eu até mandei o link assim para Evana. Ontem nós estivemos apresentando uma live lá na nossa igreja com o grupo que nós participamos, o grupo Raízes, que em breve a gente tem com certeza a vontade de estar aqui também cantando aqui com os irmãos dessa igreja. E a gente louva a Deus porque são oportunidades que Deus está nos dando, mesmo num período com tanta dificuldade, né, que nós temos tido nesses últimos momentos. Deixa eu só acertar a questão do microfone que está pitando. Deixa eu explicar. Porque como eu estou muito próxima, aí eu estou fazendo a microfone. Som. Pronto, eu acho que ficou melhor agora. Tá bem? Então, desde o primeiro momento que ela fez o convite, e fez o convite justamente para este dia, né? Com certeza foi o dia que Deus separou. A gente se conhece há pouco tempo, né? A gente se conheceu assim, bem no susto. Nós fizemos seminário no mesmo seminário, em épocas totalmente diferentes, né? Eu de 93 a 98, ela mais recente, né? E nós passamos pela mesma Casa de Profetas e agora, no mês de janeiro, nós assumimos a coordenação do Polo do Cabo do Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste. Então, nós vemos trabalhando já desde o finalzinho do ano passado, né? Junto com o seminário, com a sede, né? Indo várias vezes lá na Encruzilhada. E quando nós iniciamos as nossas aulas, né? Reiniciamos já um pouco tarde, por conta de que eu estava sozinha para fazer a divulgação do curso nas igrejas, para visitar as igrejas. E nós iniciamos com 2 cursos, né? O curso de Bacharel em Teologia este ano e também o curso de capacitação para capacitação básica bíblica para mulheres, um curso específico para mulheres, nas quartas-feiras. Só que a gente só chegou a fazer a abertura e tivemos somente uma aula, foi quando essa pandemia iniciou-se, né? Começaram os primeiros casos aqui no nosso país. E aí a gente teve que paralisar tudo. O curso de mulheres ficou estacionado porque é totalmente presencial, porque tem muitas aulas práticas, dinâmicas de grupo, tudinho. Como é um curso que a gente tem muito cuidado, a gente resolveu parar. E foi justamente no dia da aula inaugural, né, que a gente se conheceu. A gente conheceu a pastora Luciana Regina presencialmente, né, fisicamente. Né? Então aí a gente mandou um convite através da coordenadora Adna, e aí ela nos apresentou: olha, tem uma pastora aí da sua cidade que também está bem próximo aí, que você também pode colocar na lista de possíveis professores para os módulos do curso de mulheres e também para o curso de bacharel em teologia, assim como o pastor Thomas tinha falado. Olha, tem a pastora Luciana aí, lembre-se dela quando precisar dela e para acionar ela para assim, ministrar algumas aulas. E aí foi quando começou tudo e a gente só tinha iniciado os 2 cursos, né? O curso de bacharel também a gente fez a aula inaugural e fez a primeira semana o primeiro sábado de aula e paramos. Aí retomamos com aulas online. Né? E aí os professores que estavam, eu estava com uma disciplina, o pastor Fred estava com outra, e a gente teve que se reinventar. Peraí, a gente ia dar aula como? E agora a gente vai dar aula como? A gente não pode parar. E graças a Deus, Deus tem sustentado o curso, né? Com os alunos. A gente teve alunos que já concluíram durante esse ano. Eu estou acompanhando uma aluna que ela só falta 2 disciplinas, e as 2 disciplinas estão sendo feitas comigo. Eu estou fazendo com ela individualmente, online, para que ela termine, né? Esse mês ela deve estar terminando as 2 últimas disciplinas que faltam no currículo dela para ela finalizar o curso. E aí, este ano nós teremos 3 concluintes do curso de bacharel em teologia. Então, a gente fica muito animado, porque também nesse período nós
também acrescentamos, né, para justamente ocupar. Nós não aumentamos de número, mas à medida que alguém ia terminando, alguém ia chegando também, para que a gente não ficasse com um número muito baixo de alunos. E graças a Deus a gente está terminando o ano, todo mundo assistindo às aulas online. Estamos oferecendo 2 disciplinas por semana, né? Uma no sábado e outra na sexta-feira à noite. E tem sido de bênção, né? À medida que vai passando o tempo, o pessoal vai terminando a disciplina, já vai entrando outra disciplina. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? E foi quando a gente se conheceu e com certeza a gente começou a conversar mais a gente só teve poucos encontros, né? Presenciais mesmo, mas a gente conversa muito online, né? Então, tem sido uma bênção, né? Eu tenho certeza que eu tenho sido bênção para a vida dela e ela tem sido bênção também para a minha vida. Fala como que a pessoa faz para ingressar aqui no Polo do Cabo. Sim, entrar em contato comigo, né? Eu darei todas as informações. O Polo funciona no Colégio Cláudio Gueiros, né? Presencialmente, mas por conta da pandemia, nós estamos só oferecendo online. Não paramos. Então, vamos até o final do ano online. E no próximo ano é que vai ser determinado se a gente... Alguns polos já estão tendo aula presencial, né, com todos os cuidados. Mas o Polo Cabo a gente ainda não iniciou e eu estou com todas as reservas, todos os cuidados para que a gente volte com segurança. Né? Aí entrando pelo Arisaí Almeida do Facebook. Do Facebook, pode ir pelo Messenger, tudinho. Aí depois a gente se comunica. Eu não vou anunciar meu número de telefone porque é complicado. Mas aí entra no Messenger, procura Arisaí Almeida, certo? Então eu vou estar lá disponível para dar toda a informação sobre o polo do seminário, que a gente atende também as regiões, né? Tem gente que estuda que é de Pujuca, gente de Escada, gente de Prazeres. Nós temos um aluno de Olinda, né, que estuda conosco já antes, quando era presencial, né, e continua conosco. Então, até o final do ano, com certeza, a gente só vai online, né? Presencialmente só no próximo ano. Mas vamos ver a questão aqui. Então, quando a pastora Luciana me falou que gostaria de que eu viesse aqui para dar uma palavra, tudo, então eu fiquei pensando, meu Deus, me dê uma palavra. Eu ficava pensando, pensava um assunto, pensava uma história bíblica, outra. E, pasmem, quando eu estava lendo uma entrevista, eu gosto muito de ler entrevista, porque eu tenho formação em jornalismo e uma das coisas que eu mais gosto é a questão da entrevista, de como é formulada a pergunta, como a pessoa responde essa pergunta. E eu estava lendo uma entrevista de uma atriz muito conhecida, que eu acho que vocês devem conhecer, né? Atriz da Rede Globo, Dudinho Cássia Kiss. É uma das atrizes assim, que eu assim, admiro muito pelos papéis que ela já fez nas telenovelas brasileiras, né? Então, e o que me chamou a atenção, eu estava lendo essa entrevista despretensiosamente, né? E aí, uma das perguntas que estão lá foi até da revista Marie Claire, né? Do site da revista Marie Claire. Então, é perguntada a ela se ela é budista, porque ela tinha umas práticas, algumas ideias, conceitos budistas. Mas ela disse não, mas ela se identificava um pouco com a filosofia budista, mas que ela tinha sido criada, né, sempre no catolicismo. Aprendeu a rezar com a mãe, fez catecismo, ia muito à missa. Agora, uma coisa de que a revista não pergunta, mas ela mesma coloca essa pergunta dentro da resposta dela, que ela diz: se você me perguntar qual é o meu desejo mais ardente, te digo, me encontrar com Jesus. Amém. O que você... Na hora, desceram as lágrimas dos meus olhos. Meu Deus do céu! Tem uma pessoa aqui muito conhecida que está dizendo uma coisa que é tão simples, que nós estamos, como cristãos, deixando de falar de Jesus para as pessoas, e tem gente que está dizendo: olha, eu quero me encontrar com Jesus. E ela não sabe como fazer isso, sozinha.
precisa que alguém chegue até ela para que diga, para que explique a ela como é que deve se encontrar com Jesus. Aí a revista pergunta, por quê? Porque é uma pergunta que ela mesma provocou, né? Meu amor por Jesus sempre foi gigante. Com certeza ela conhece a história de Jesus. Mas para chegar até ele, veja como as dificuldades que a gente mesmo coloca. Acredita ser, não é? Veja, preciso ter a experiência do amor dele por nós. E não tenho a prática da bondade. Por mais que eu tenha visto minha mãe numa vida tão pobre, a gente morava no Cortiço, em São Caetano do Sul, e quando aparecia alguém pedindo comida, a gente tinha tão pouco, e mesmo assim ela repartia. Ainda faço muito pouco. Ela achava de que a mãe tinha chegado nesse nível que ela gostaria de chegar, mas ela disse que pelo que ela já conseguiu na vida, de bens materiais, de fama, né, de reconhecimento, né, na sua profissão, ela diz justamente essa questão. Aí a revista desvia um pouco do assunto de religião e acha que aprenderemos algo após a pandemia. Muitos não vão aprender nada, ela diz. A quantidade de pessoas que faz coisas sem uma gota de consciência, sem pensar no todo, é assustadora. Temos uma oportunidade para melhorar, mas não é para todos. Sabemos que o Brasil precisa de educação de qualidade, mas o que a gente faz? Como nos movemos? Moro numa casa de 900 metros quadrados na Barra da Tijuca. Pego meu Land Rover, ligo o ar-condicionado, boto meu filho de 16 anos numa escola de classe média alta e no caminho vejo crianças pedindo dinheiro. Seguimos de olhos fechados. Ela está tendo uma visão de uma questão, ela não está distante de Jesus. Mas é preciso que alguém chegue para ela. Muitas pessoas estão nessa situação da atriz Cássia Kiss. Precisa que alguém a ensine. Precisa que alguém ensine. A gente pode lembrar do caso do eunuco de Candace, que estava lá no meio do caminho, lendo as escrituras, lendo o profeta Isaías. Que coisa linda, maravilhosa. Mas ele está falando de quem? Aqui está falando de quem, pelo amor de Deus? E aí Filipe chega e começa a explicar. Entendes tu que lês? Não está entendendo, eu vou explicar para você. No mesmo momento que alguém explica, pronto, ele diz, aqui tem água. O que me impede de ser batizado neste momento? Então, você vê que o encontro com Jesus acontece. E esse encontro com Jesus, que a Cássia Kiss tanto deseja ter, é preciso que alguém chegue perto. E nós, como igreja, muitas vezes estamos negando esse direito às pessoas de conhecerem Jesus Cristo. Através das nossas obras, do nosso comportamento, do nosso testemunho. Veja o que ela tem visto. É de que ela mesma faz isso. Ela diz. Está entendendo que ela mesma faz isso. Ela coloca o filho dela de 16 anos, que é o mais novo dos 4 que ela tem, coloca dentro do carro dela, liga o ar-condicionado e pronto, está tudo bem. Lá fora o mundo está uma calamidade. Né? Então aí a gente vê que o amor de Jesus na vida das pessoas faz com que ela seja mais sensível à dor dos outros. Veja que ela não está distante do Evangelho, mas precisa que alguém aproxime. Aí vamos ver um texto bíblico, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, nos fala sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Primeira multiplicação dos pães e peixes a partir do versículo 30. Mas eu gostaria de, com certeza, é uma história que todos nós conhecemos, mas destacar o versículo 34. Né? Vamos começar até mesmo do 33. O 33 e o 34. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Veja de que havia Jesus, olhando para aquela grande multidão, viu,
teve compaixão deles. É preciso que nós, como seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, nós tenhamos compaixão das multidões. Como é que você vê os dados da Covid-19 nos telejornais? Como é que você, quando anuncia assim, olha, tantas pessoas morreram, tantas pessoas foram contaminadas no nosso estado ou no nosso país, como é que você vê essas notícias? Você tem compaixão? Você sente alguma coisa? É isso que Jesus quer que a gente sinta. A igreja dele tenha compaixão. E o que a gente chama de compaixão e graça. Não somente se condoer, mas fazer algo. Porque na sequência, o que era para ser feito era que estava muito tarde e aquele pessoal ia voltar para casa cansado, com fome. Mas aí Jesus não queria que isso acontecesse. Como o dia já fosse muito adiantado, versículo 35, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Vejam o que os discípulos dizem: despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, versículo 37, dá-lhes vós de comer. É responsabilidade de vocês. É muito fácil você jogar o problema que você está vendo o problema. Não, isso é um problema do governo. Não é da igreja, não é meu. Eu tenho as minhas dívidas, eu tenho a minha vida financeira, eu tenho as minhas coisas também. Eu também tive problemas, eu tive redução salarial, fiquei desempregado. Não é isso? Nós, como cristãos, vamos dizer assim, não queremos saber. Isso aí que o governo federal ajude, dê o auxílio emergencial e aumente o auxílio emergencial em mais parcelas, tudinho, mas a gente não está fazendo a nossa parte. Estava ali, próximo para os discípulos resolverem. E Jesus disse, dá-lhes vós de comer. E eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E Jesus pergunta, o que é que vocês têm? Quantos pães tendes? E de ver... E tinha 5 pães e 2 peixes. Não é? E com aquilo ali, Jesus alimentou a multidão. Veja, a parte de Jesus, que era um milagre, Jesus fez. Mas a parte dos discípulos era necessário que eles fizessem. Mais adiante, no capítulo 8, já é a segunda multiplicação de pães. Veja que praticamente acontece a mesma coisa. Né? Versículo 1, naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer, não é? E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, quantos pães tendes? E dessa vez tinha 7 pães. Veja de que alguém tem que colocar seus talentos, seus bens à disposição do mestre, para que haja um milagre. E aí a compaixão e graça é aquilo que Deus exige da nossa igreja. Da igreja. Aí assim, mas você está falando das igrejas grandes, né? Não. Toda a igreja, todos nós somos igrejas de Jesus Cristo e nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo, a igreja, né, do Senhor Jesus Cristo na terra. E isso quer dizer que a igreja não importa o porte dela, se é de pequeno, médio ou grande porte. Não importa também as posses dessa igreja, mas que ela pode fazer algo de relevante para a comunidade. A gente vê vários exemplos da igreja do primeiro século, não é? Que nos traz justamente esses exemplos. Capítulo 2 de Atos, 42 a 47, nos fala que como era que a igreja do primeiro século vivia. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos,
segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Veja como a igreja vivia em comum acordo, aqueles que tinham mais necessidades, todos sabiam, entendiam qual era o objetivo. Não precisou que ninguém falasse para eles, e todos os dias ia se acrescentando o número, a igreja ia crescendo. Isso é um dos motivos para o crescimento da igreja. Pastor, só um momentinho. Será que hoje em dia não está faltando a gente com esse negócio desse vírus que está acontecendo? Muitos não têm trabalho, e aqueles que têm, muitas vezes se negam a ajudar o próximo. Porque hoje chega um e diz assim, toma aqui 1 quilo de arroz. Quando é amanhã que o mesmo não tem, aí chega ou alguém diz, não, eu já ajudei ontem. Quer dizer, na época de quando Jesus Cristo andou no mundo, ele não escolhia os dias não, era todo dia da vida todos dele, os dias. Que um ajudava o outro e não dizia, não, isso mesmo. Fulano não quer trabalhar nem nada. Aí hoje em dia, se a pessoa, a gente, ser humano, faz isso, de dar hoje, amanhã reclama. E outro, em vez da pessoa ir lá levar uma palavra de conforto, primeiro de comer aquele que está com fome, para depois falar da palavra. Justamente. A igreja primitiva vivia dessa forma. Então todos sabiam quais as necessidades. Então, no capítulo 4, versículos 32 a 37, a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, sempre compartilhando, mas tudo era compartilhado por todos, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Veja, colocava à disposição os seus bens. O que você tem não é seu. Deus lhe concedeu para ser mordomo, para ser cuidador. Então, a sua família, os seus bens, a sua casa, o seu automóvel, seja o que você diz ser seu, que Deus concedeu a graça de que você adquirisse, tudo isso está à sua disposição para que também você possa abençoar outras vidas, não é? Então a gente vê também mais adiante o exemplo no capítulo 9, o exemplo de Dorcas, uma senhora que ajudava muitos pobres, mas que ela não era muito rica, mas ela dava muitas esmolas, fazia boas obras, costurava vestes, roupas para os necessitados, e um dia ela veio a falecer. E houve uma grande lamentação por conta da morte daquela mulher. E as mulheres apareciam para o apóstolo Pedro, mostrando, olha essa roupa aqui, quem construiu foi a irmã Dorcas. E ali Pedro foi chamado para que pudesse orar. E a Dorcas, como uma discípula de Jesus, não é? Ela ressuscitou, voltou à vida. Então a gente vê que a vida daquela mulher impactava, era de grande relevância. E a igreja do Senhor Jesus, onde ela estiver localizada, ela tem que ser de relevância social. Como é que a compaixão e a graça hoje, a sensibilidade às necessidades da comunidade, como é que uma igreja pode ser relevante na sua comunidade? Ela pode estar inserida onde ela estiver, mas ela tem que olhar o seu entorno para ver as necessidades. A sensibilidade às necessidades de uma comunidade e o serviço gracioso da igreja para lhes atender, de modo que a igreja se torne
relevante, resultando na multiplicação de discípulos para a glória de Deus. Então, uma igreja que quer multiplicar, ela deve exercer o papel de compaixão e graça, se sensibilizando com as necessidades da comunidade. E também tendo interesse pela comunidade. O que acontece na comunidade? O que a comunidade está mais precisando? Conhecer a comunidade é abrir caminho para ser aceito por ela, para criar condições de desenvolver simpatia e empatia. É tornar a igreja parte da comunidade, deixando de ser um corpo estranho. A igreja não está na comunidade só para cuidar dos seus fiéis. Ela está aqui para trabalhar com toda a comunidade, para fazer com que todos ouçam, vejam, sintam e sejam alcançados pelo Evangelho. O ministério da pastora Luciana Regina tem feito isso aqui, né? Ela tem mostrado a questão da horta, né? Dos cursos, do discipulado teen, eu acho muito interessante, da ginástica, toda essa questão, e isso tudo é envolvimento com a comunidade, é abrir as portas da igreja. Hoje em dia a gente vê de que, durante essa pandemia, eu acho que a igreja, não somente no Brasil, a igreja do Senhor Jesus, não somente no Brasil, mas no mundo todo, teve que observar o que é que ela estava fazendo, se ela era relevante para a comunidade. E agora ela teve que passar um período com as portas fechadas. E aí, agora, a igreja não existe mais? A igreja só existe dentro das 4 paredes? Então a igreja teve que sair dessas 4 paredes, dessa zona de conforto, de olhar só para o seu umbigo, de começar a olhar para outras questões. E aí teve que se colocar nas mídias sociais, nas redes sociais, para apresentar a proposta de cada igreja. Então, hoje nós temos cultos online, cultos ao vivo, através das redes sociais, e nós vemos que tem alcançado muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido alcançadas com o Evangelho, e isso ultrapassa as barreiras culturais, barreiras territoriais de países, de idiomas. Então nós vemos de que o Evangelho precisou aparecer essa pandemia para que o Evangelho pudesse abrir, a igreja pudesse entender que o ministério dela não é dentro de 4 paredes. É fora, é para fora. Nós somos chamados para pregar o Evangelho para fora, não para ficarmos nas nossas comunidades, com as nossas programações, com os nossos cultos cheios de música de boa qualidade, de louvor ao Senhor, pessoas, os melhores instrumentistas, os melhores cantores, os melhores corais. Então, mas isso só estava sendo apresentado para 4 paredes. Estava muito bom, mas agora é apresentado para o mundo inteiro. Deus permitiu que isso acontecesse, não é? Então aí a gente vê de que o interesse pela comunidade e também a oração pela comunidade. Temos orado pela nossa comunidade? O que é que precisa na nossa comunidade, não é? Nós olhamos aqui, o que é que precisamos? Tem uma associação de moradores? Se tem, quem são as pessoas que fazem parte? A igreja tem que estar a par do que acontece. Então a oração pela comunidade, a igreja passa a orar compassivamente pelas pessoas a quem conhece, com quem interage, por quem se interessa, pois quem ama, ora, e quem ora, faz. E o inverso também é verdade, quem não ama, não ora, e quem não ora, não pode fazer pela comunidade, não é? E aí a compaixão pela comunidade, o que tem acontecido com os seus vizinhos? Eles têm passado por dificuldades, não é? Eu tenho tido uma experiência interessante nesses últimos dias, não é? A partir do dia 19 de agosto, eu consegui adquirir o meu carro e nesses primeiros momentos, né? Menos de 2 meses que eu estou dirigindo, muita gente se apresentou para me ajudar, né? Naqueles momentos que você está mais atrapalhada com a manobra, uma ré ou para você estacionar, e Deus tem colocado pessoas na nossa vida para nos ajudar. E até mesmo os meus vizinhos lá, tudo se prontificam. Olha, quer que eu coloque o seu carro lá na garagem? Porque eu arrumei uma garagem muito apertadinha na minha rua, enquanto eu estou terminando a minha garagem, que é mais à frente, num terreno que eu comprei para fazer a garagem. E eu com medo, né, aquele temor, tudinho, mas sempre tem alguém disponível para nos ajudar, né? Não, eu pego o seu carro e coloco lá, e coloca lá direitinho, já pronto para quando eu precisar sair.
E eu louvo a Deus, porque todo mundo está ali para ajudar. E aí eu tenho o maior prazer quando eu passo no ponto do ônibus e tem alguém, aí eu, irmã, às vezes eu nem conheço, mas eu sei que é irmã, tá indo pro Cabo? Vamos de carona? Então, a gente já comecei, eu fiquei tão feliz de poder ter ajudado essas pessoas dando uma carona, porque muitas vezes eu precisei também dessa mesma carona, não é? E muitas vezes surgiu uma pessoa que me conhecia, professora, porque como eu sou professora, todo mundo me conhece, mas não conhece ninguém, né? Então aí o pessoal, professora, olha, tá indo pro Cabo, vamos, eu levo a senhora, tudinho. Então se prontificava. Então está sendo um momento tanto de dar como receber. E isso é compartilhar. Então eu tive a oportunidade de uma dessas pessoas que me ajudam a colocar o carro, né, estacionar o carro lá nessa vaga bem apertadinha que eu arrumei por enquanto, de presentear ele com uma Bíblia na linguagem de hoje, não é? E a pessoa fica muito feliz de receber. Então que a gente possa estar se dispondo, né? Poxa, está me ajudando tanto, eu tenho que ter uma contrapartida. Eu disse, poxa, a única coisa que eu posso dar é a Bíblia, a palavra de Deus, para que ele possa, né, ler e sentir a presença de Deus ali. Então aí a gente vê o interesse, a oração, a compaixão e o envolvimento, não é? O envolvimento também com as questões da nossa comunidade. A igreja também pode estar colocando em evidência alguns projetos e iniciativas. Muitas vezes a igreja pode conseguir parcerias, não é? Projetos na área de educação, cursos pré-vestibular, cursos de idiomas, aulas de música para crianças, de algum instrumento, educação de jovens e adultos, né? E idosos agora também. Muitas vezes tem aquela pessoa que ainda não sabe ler, mas que tem o espaço da igreja para que possa acontecer esse momento, não é? Pode também fazer um curso para crianças, ou como se fosse uma mini creche, e conseguir, não é, todas as parcerias com os comerciantes locais para a questão do lanche das crianças, das atividades, não é? Reforço escolar também. Então, na área de saúde, palestras, um mini consultório, né? Pelo menos também, hoje em dia, um consultório psicológico, eu acho que é o mais simples, né? Que assim, requer assim, pouco investimento, né? Para que possa acontecer. Dia da ação solidária, aquele dia de que você consegue pessoas que estão fazendo ainda o curso de cabeleireiro ou de manicure, para dar um trato no visual das pessoas, gratuitamente, oferecendo essas coisas. Então, a igreja pode fazer parcerias que não são custosas e que depende também de doação e de articulação da liderança, né? Na área de esportes também, esportes coletivos, né? Ginástica para idosos, lutas e artes marciais, ações esportivas, não é? Com gincanas esportivas, com atividades de lazer, também cursos profissionalizantes. E também a questão de assistência social também, que conseguir cestas básicas, né, para a comunidade mais carente, grupos de apoio, né, a pessoas dependentes químicos ou de outras questões relacionadas a grupos de apoio, né, para ajudar as pessoas que são viciadas em álcool, em alguma questão química também. Então, a igreja precisa enxergar a excelente oportunidade de fazer discípulos entre os excluídos e esquecidos socialmente. Jesus trabalhava justamente, Jesus estava próximo dos pobres, dos publicanos, que eram considerados ladrões porque cobravam impostos demais à comunidade. E Jesus estava ali perto dos ladrões, das prostitutas, porque eles eram que precisavam mais. Jesus estava próximo a eles para escutar deles como era aquela vida sofrida. Jesus conhecia cada um deles, mas no Evangelho de João nós vemos os grandes encontros que Jesus teve com as pessoas. Nós vemos que o destaque do evangelista João no seu evangelho é justamente para aqueles encontros pessoais, aqueles encontros individuais. Jesus encontrou com a mulher samaritana, Jesus encontrou com a mulher adúltera, Jesus encontrou com Nicodemos, Jesus encontrou com o cego de Jericó, Jesus teve vários encontros de que ele teve cara a cara com aquelas pessoas, conversando com elas sobre as suas necessidades. A igreja precisa fazer isso.
Muitas vezes nós queremos fazer mais de uma vez só, publicamente, para muitas pessoas, mas Jesus quer que nós conversemos individualmente para sabermos as necessidades individuais de cada pessoa. A Igreja de Jesus Cristo precisa fazer isso, né? Precisa ser relevante, né? Tudo isso faz parte do Ministério de Compaixão e Graça. Como a igreja local pode ser relevante em tempos de pandemia? O que é que ela tem oferecido? Como ela tem estendido a mão para as pessoas que mais precisam? Às vezes a pessoa está muito bem financeiramente, não é? Mas psicologicamente, emocionalmente, ela não está bem. Ela precisa de alguma ajuda. Então eu tenho um alerta para o pessoal de psicologia lá da igreja. Eu acho que umas 4 ou 5 psicólogos, né, na nossa igreja. E eu dei um alerta. A esposa do pastor, a irmã Maria, ela é psicóloga. Eu disse, irmã Maria, nós precisamos, a igreja de Jesus, fale isso com o pastor. A igreja do Senhor tem que estar colocando à disposição o pessoal da psicologia para ir trabalhando com o pessoal, principalmente os nossos idosos. Os nossos idosos ainda não estão indo para a igreja. Estão ainda em casa. Você imagina que é mais de 6 meses em casa sem poder ir para a igreja, que era a única atividade que eles tinham? Sem contato com ninguém. Não é? Sem contato com ninguém, às vezes é viúva, às vezes mora sozinho, às vezes passa o dia sozinho. Eu digo isso porque minha mãe é viúva e ela passa o dia todo só. Porque meus irmãos precisam trabalhar, nós precisamos trabalhar, não é? E muitas vezes essas pessoas precisam de que a gente entenda melhor. Então, como é uma igreja grande, a igreja que eu faço parte, ela tem que colocar à disposição. O domingo passado foi feita uma live somente com essa questão do Setembro Amarelo, com a atenção para justamente esses problemas de suicídio, depressão. A igreja precisa estar atenta a essas necessidades. Só uma coisinha, por favor. Quando você perceber que o Instagram parar, e até mesmo o pessoal, me avisa porque a gente volta, tá? A gente certo. volta. Todos dois estão... O maior é o Instagram. Daí certo. Parar, você me avisa, ainda tá. Certo. Então, a gente vê de que a igreja precisa ser relevante, se colocando à disposição, não somente dos membros da própria igreja, da comunidade, mas abrir esse leque de oportunidades para outras pessoas. E que a gente possa estar se colocando à disposição com os talentos, com os dons, com a nossa profissão. Cada um de nós temos alguns talentos, algumas habilidades, né, que podem ser colocadas à disposição dos mais carentes e daqueles que precisam, né? Nós vamos encerrar este momento cantando uma canção que nós apresentamos ontem, o Grupo Raízes, Visão de Deus. Essa canção, ela é muito interessante porque ela fala sobre de nós olharmos o mundo como Deus vê. Como é que Deus está vendo o mundo nesse momento? E nós temos que colocar, eu quero ver o mundo com os mesmos olhos de Deus. Isso é ter a visão de Deus, né? Espera só um pouquinho, deixa eu ver uma coisa que eu acho que é melhor, porque eu acho que já estamos para finalizar. Eu prefiro já retomar, certo? Então, deixa eu avisar. Queridos, Deus abençoe. Para vocês não perderem, eu só vou retomar com o pessoal do Instagram, tá certo? Porque eu quero que vocês ouçam e a gente tem mais uma partezinha ainda do culto. Então, fique conosco, tá bom? Então, para a segunda parte. Paz, Adri, irmã Rejane, Deus abençoe. A gente já tá voltando. Pessoal do Facebook, Sandra, não deu para você vir não, meu amor. Que bom que você tá aí. Pessoal do Facebook pode permanecer, tá bom? Agora, o pessoal do Instagram, eu vou parar essa e a gente já retoma, tá bom? Deus abençoe e aguardo vocês. Continue conosco.